Números capítulo 2. Disse o Senhor a Moisés e Arão: Os filhos de Israel acampar-se-ão cada um junto ao seu estandarte, com as insígnias das casas de seus pais ao redor, em frente para a tenda da revelação, se acamparão. Ao lado oriental se acamparão os do estandarte do arraial de Judá, segundo seus exércitos, e Nasson, filho de Abinadab, será o príncipe dos filhos de Judá. O seu exército, os que foram contados deles, era de 74.600. Junto a eles se acamparão os da tribo de Issacar, e Netanel, filho de Zuar, será o príncipe dos filhos de Issacar. O seu exército, os que foram contados deles, era de 54.400. Depois a tribo de Zebulon, e Eliabe, filho de Elon, será o príncipe dos filhos de Zebulon. O seu exército, os que foram contados deles, era de 57.400. Todos os que foram contados do arraial de Judá eram 186.400, segundo os seus exércitos. Esses marcharão primeiro. O estandarte do arraial de Ruben, segundo os seus exércitos, estará para a banda do sul, e Elisur, filho de Sedur, será o príncipe dos filhos de Ruben. E o seu exército, os que foram contados deles, eram de 46.500. Junto a ele se acamparão os da tribo de Simeão, e Selumiel, filho de Zurissadai, será o príncipe dos filhos de Simeão. E o seu exército, os que foram contados deles, eram de 59.300. Depois a tribo de Gade, e Eliasaf, filho de Reuel, será o príncipe dos filhos de Gade. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 45.650. Todos os que foram contados do arraial de Ruben eram 151.450, segundo os seus exércitos, e esses marcharão em segundo lugar. Então partirá a tenda da revelação com o arraial dos levitas, no meio dos arraiais, como se acamparem, assim marcharão, cada um no seu lugar, segundo os seus estandartes. Para a banda do ocidente estará o estandarte do arraial de Efraim, segundo os seus exércitos, e Elisama, filho de Amiúde, será o príncipe dos filhos de Efraim. E o seu exército, os que foram contados deles, eram de 40.500. Junto a eles estará a tribo de Manassés, e Gamaliel, o filho de Pedazur, será o príncipe dos filhos de Manassés. E o seu exército, os que foram contados deles, eram de 32.200. Depois a tribo de Benjamim, e Abidã, filho de Gedeone, será o príncipe dos filhos de Benjamim. E o seu exército, os que foram contados deles, eram de 35.400. Todos os que foram contados, o arraial de Efraim, eram de 108.100. Segundo os seus exércitos, esses marcharão em terceiro lugar. Para a banda do norte estará o estandarte do arraial de Dan, segundo os seus exércitos, e Aiezer, filho de Amissadai, será o príncipe dos filhos de Dan. O seu exército, os que foram contados deles, eram de 62.700. Junto a eles se acamparão os da tribo de Aser, e Pagiel, filho de Ocrã, será o príncipe dos filhos de Aser. O seu exército, os que foram contados deles, eram de 41.500. Depois a tribo de Naphtali, e Airá, o filho de Enã, será o príncipe dos filhos de Naphtali. O seu exército, os que foram contados deles, eram de 53.400. Todos os que foram contados do arraial de Dan eram 157.600. E esses marcharão em último lugar, segundo seus estandartes. São estes os que foram contados dos filhos de Israel, segundo as casas de seus pais, todos os que foram contados dos arraiais, segundo os seus exércitos, eram 603.550. Os levitas, porém, não foram contados entre os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel, conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Acamparam-se segundo os seus estandartes, e marcharam, cada qual segundo a sua família, segundo as casas de seus pais.